Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Tecnofeudalismo: O que Matou o Capitalismo, escrito por Yanis Varoufakis. É uma obra provocadora que desafia a percepção convencional sobre os rumos da economia global contemporânea. O autor, renomado economista e ex-ministro das Finanças da Grécia, lança um olhar crítico sobre o que chama de transição do capitalismo tradicional para uma nova ordem, o tecnofeudalismo. Segundo Varoufakis, a ascensão das grandes empresas de tecnologia e plataformas digitais tradicionais está subvertendo os princípios fundamentais do capitalismo, instaurando uma nova dinâmica de poder e dependência, na qual poucos detêm controle absoluto sobre fluxos de dados, algoritmos e, consequentemente, sobre as vidas e os trabalhos da maioria. O livro propõe não apenas uma análise dos problemas estruturais desse novo modelo, mas também desperta um alerta sobre as possíveis consequências sociais, econômicas e políticas dessa transformação. Utilizando uma linguagem acessível, Varoufakis conduz o leitor por uma jornada histórica, tecnológica e filosófica, questionando até que ponto os sistemas de mercado atuais ainda podem ser entendidos segundo a lógica clássica da competição, propriedade e livre iniciativa. Se você busca compreender o futuro do trabalho, da democracia e das relações sociais frente ao domínio das Big Techs, este livro é uma leitura essencial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o nascimento do tecnofeudalismo. Yanis Varoufakis argumenta que estamos presenciando o fim do capitalismo tal como o conhecemos e o advento do tecnofeudalismo. Diferentemente do feudalismo clássico, que tinha terras e servos, ou do capitalismo baseado em propriedade de meios de produção, o tecnofeudalismo se caracteriza pelo domínio de poucos gigantes tecnológicos que controlam as infraestruturas digitais e os dados. Plataformas como Google, Amazon, Facebook e Apple tornaram-se senhorios digitais, cobrando pedágio sobre quase toda a atividade econômica online, sejam vendas, publicidade ou acesso à informação. Desta forma, surge uma nova relação de dependência, em que indivíduos e empresas tornam-se vassalos de capitanias digitais, perdendo inclusive a autonomia sobre seus próprios dados e produções. O autor detalha como isso configura um novo modo de exploração e concentração de poder, mais sutil, mas ainda mais abrangente do que os esquemas tradicionais de opressão e desigualdade. Em segundo lugar, dados como fonte de poder e controle. Ao longo do livro, Varoufakis expõe como os dados pessoais e empresariais se transformaram no principal ativo produtivo da era tecnofeudal. Diferente da lógica capitalista, onde a posse de fábricas ou terras significava riqueza, hoje o valor concentra-se na capacidade de coletar, processar e analisar dados em grande escala. As plataformas digitais possuem vantagem exclusiva devido à sua estrutura centralizada, permitindo desenhar mercados, manipular preços e moldar comportamentos, seja de consumidores, seja de trabalhadores. O autor cita exemplos em que algoritmos decidem preços dinâmicos, oferta de serviços e até resultados de buscas ou notícias, controlando diretamente a experiência digital, e, por consequência, impondo sua lógica comercial e ideológica sobre todos. Esse novo poder transforma a relação de consumo e de trabalho, impondo dependência constante das plataformas, que deixam de ser meros intermediários e passam a deter poder quase soberano sobre mercados globais. Em terceiro lugar, mudanças nas relações de trabalho. Tecnofeudalismo enfatiza que o trabalho, nessa nova era, passa a ser profundamente monitorado, precarizado e controlado por plataformas digitais. Motoristas de aplicativos, entregadores, freelancers, produtores de conteúdo, todos dependem de infraestruturas virtuais cujo funcionamento, algoritmos e regras são opacos e mudam a qualquer momento. Não há relação trabalhista clara, direitos assegurados ou negociação coletiva. Varoufakis demonstra que, apesar da promessa de flexibilidade, o trabalhador tecnofeudal vivencia maior isolamento, insegurança e volatilidade de renda. Muitos não são mais empregados tradicionais, mas sim microempreendedores obrigados a seguir padrões impostos pelas plataformas, sem autonomia real sobre preços, horários ou rotinas. Assim, a noção de empreendimento pessoal se dilui diante da dependência tecnológica, e a sociedade, enquanto um todo, enfrenta um retrocesso nas conquistas de proteção social. Em quarto lugar, o papel dos Estados nacionais e da política. O autor analisa o enfraquecimento dos Estados nacionais diante da emergência de conglomerados tecnológicos de alcance global. Em muitos casos, governos tornam-se reféns das plataformas, que possuem mais capacidade de rastrear e influenciar populações do que agências públicas. Varoufakis argumenta que legislações nacionais se mostram incapazes de regular efetivamente o poder dessas empresas, devido tanto à complexidade tecnológica quanto à pressão política e econômica que elas exercem. O livro sugere que, enquanto não houver uma governança política global capaz de limitar o alcance e a influência desses monopólios, a democracia ficará em risco. O tecnofeudalismo, nesse sentido, não é apenas uma questão econômica, mas se relaciona com questões fundamentais de soberania, privacidade e liberdade. Por último, caminhos para a resistência e alternativas. Por fim, Varoufakis não se limita ao diagnóstico sombrio, mas propõe alternativas e caminhos de resistência ao tecnofeudalismo.
Entre eles estão a necessidade de uma regulamentação internacional dos dados, iniciativas pelo código aberto, criação de plataformas cooperativas e a exigência de uma renda básica universal para todos. O autor enfatiza o papel crucial dos cidadãos e das organizações civis em pressionar por mudanças, promovendo maior transparência, descentralização e justiça distributiva nos modos digitais de produção e interação. Destaca a urgência de repensar modelos econômicos que considerem o bem comum, para que os benefícios da tecnologia possam ser compartilhados amplamente e não concentrados nas mãos de poucos monopólios. O livro serve, portanto, como um chamado à ação e à reflexão coletiva sobre o futuro da sociedade digital. Em conclusão, Tecnofeudalismo. O que matou o capitalismo é indispensável para quem deseja entender as transformações profundas no cenário econômico e social trazidas pelo avanço das tecnologias digitais. Este livro é especialmente indicado para estudantes e profissionais de economia, tecnologia, ciências sociais, política e também para cidadãos curiosos e engajados, que querem compreender os desafios do século XXI. A obra de Varoufakis oferece uma visão clara, ousada e fundamentada sobre como as tradicionais lógicas do capitalismo estão sendo superadas por um novo regime de controle e dependência centralizada nas mãos de poucas empresas de tecnologia. Adquirir este livro é optar por uma análise aprofundada e crítica, que difere de outros títulos por propor não apenas críticas ao atual modelo econômico, mas também caminhos alternativos e possibilidades de ação cidadã. Ao investir nesta leitura, você ganha uma poderosa ferramenta para enxergar além das aparências do progresso tecnológico e se preparar para atuar ativamente num mundo onde questões como dados, trabalho e democracia estão cada vez mais interligadas. Ao invés de adquirir livros que simplesmente celebram a inovação digital, Tecnofeudalismo propõe compreender os riscos e encontrar soluções. Por isso, esta obra se destaca como um guia essencial, não só para entender o presente, mas para construir um futuro mais justo, livre e democrático. Se você quiser apoiar Yanis Varoufakis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!